Eu acho que emerge daqui, entre muitas outras coisas, um grande desafio, a necessidade da construção e reconstrução de conceitos e construção de novos conceitos. Nós temos que fazer uma desconstrução de símbolos que temos, de convicções que estão impostas por um sistema dominante que está claramente em falência. Eu lembrei aqui que é a própria Organização Internacional do Trabalho que chama a atenção que há uma nova era mundial que está emergindo e a demonstração de que está emergindo é porque há o fracasso dos dogmas, dos valores e das instituições dominantes no sistema e, portanto, no trabalho de intervenção no plano social, no plano do direito, no plano, digamos, das abordagens amplas do trabalho ou da ausência do trabalho ou da prestação dos direitos sociais às pessoas, é preciso nós encararmos os desafios com novas leituras. Foi aqui colocada em relevo uma nova perspectiva, novas perspectivas e novas visões do ponto de vista do simbólico. Neste sentido, há conceitos que precisam de ser retrabalhados. E esse é o caminho do futuro. Bom, parece-me que ficou evidenciado que, de facto, o momento que estamos a viver é complicado, não é? Que há um conjunto de sinais que dão a entender de que a situação dos direitos humanos se vai precarizar, pelo menos a curto prazo, não é? Isso vai ter incidência na vida das pessoas, vai doer, por assim dizer, não é? Mas também é verdade que não há nenhuma fatalidade de que efetivamente se caia na barbárie ou se volta a tempos anteriores, não é? À vigência dos direitos humanos. Parece-me que há um lastro cultural nesta ideia dos direitos humanos que está profundamente enraizada na consciência dos indivíduos e dos povos, não é? E efetivamente isso certamente que se vai fazer notar quando for preciso reerguer, enfim, das cinzas este sistema que vai caindo pouco a pouco, não é? Um pouco à semelhança do que aconteceu com a queda do Bloco de Leste, não é? Enfim, há 20 anos, em que se temia também que pudessem acontecer as maiores desgraças e que, além, enfim, de obviamente, algumas penúrias que algumas pessoas padeceram, não foi tão destrutiva, não é? Para as pessoas. E penso que, no fundo, é aquilo que vai acontecer também. Enfim, vai de facto produzir um conjunto de problemas sociais, toda esta dinâmica que estamos a viver, mas no fim a intenção humana prevalecerá e efetivamente aquilo que de melhor tem acabará por dar a melhor orientação no sentido de podermos construir um modelo mais livre e mais justo e mais solidário. De resto, o mundo ocidental e a Europa em particular tem sempre basculado entre estes dois grandes paradigmas. A economia é o motor de desenvolvimento e de crescimento e, portanto, se tivermos boa economia, crescimento e emprego, vamos eliminar a pobreza e depois, do outro lado, os que dizem que enquanto não eliminarmos a pobreza, a economia nunca poderá crescer, nunca poderá ser competitiva e nunca poderá haver dignidade humana para uma parte substancial dos cidadãos. E o mundo tem basculado entre estas duas coisas a diferentes níveis e aí estamos outra vez. Eu diria que estamos exatamente outra vez. Só que já estamos outra vez neste lado de que a economia é a salvadora do planeta, já estamos aqui quase há 20 anos, não demos foi conta. Portanto, o paradigma de que era preciso criar outras condições para que a economia pudesse ser também outra economia foi abandonado no início dos anos 90, mas nós não demos conta. Em primeiro lugar, para dizer que o tema do debate, Troika e Direitos Humanos, a nosso ver, justifica-se porque, de facto, no memorando de entendimento entre a Troika e o Estado português, há uma obrigatoriedade de redução, não é, do déficit orçamental, como vocês já ouviram falar, que tem implicações muito diretas depois no domínio, de facto, das políticas públicas, das políticas sociais em concreto, não é? E, portanto, de facto, há um impacto direto da ação da Troika, por assim dizer, sobre os direitos fundamentais sociais, não é? Muito embora o debate se chame Troika e Direitos Humanos, importa aqui aclarar que, quando se fala de direitos humanos, isto num sentido estritamente jurídico, se refere ao conjunto dos direitos que estão refletidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que vigoram na ordem internacional, não é?
Quando se fala de direitos fundamentais, que no fundo é quase a mesma coisa, fala-se dos direitos humanos, mas na esfera nacional, portanto, aqueles que estão consignados na Constituição da República Portuguesa. Enfim, é verdade que a Constituição tem uma cláusula que remete para a Declaração Universal dos Direitos Humanos como critério de interpretação e de integração e, portanto, mais ou menos uns e outros equivalem-se. E o que acontece aqui na Constituição da República Portuguesa é que há um regime diferenciado para uns e outros, e esse é um dos problemas que se põe logo agora quando começamos a falar de facto destes impactos, não é? Destas políticas de austeridade. Porque enquanto os direitos, liberdades e garantias têm uma aplicação direta, isto é, qualquer cidadão pode invocar perante o Estado, enfim, nos tribunais, obviamente, mas pode opor ao Estado os direitos, liberdades e garantias para seu benefício, para a sua proteção, não é? E de facto estes direitos foram concebidos inicialmente como direitos de defesa contra o Estado, é essa a sua gênese, não é? No que diz respeito aos direitos económicos, sociais e culturais, já as coisas não são assim tão evidentes, não é? Há outras dificuldades. Portanto, os direitos humanos foram concebidos como direitos universais, direitos de toda a gente, de todo o ser humano. É isso que diz na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E, portanto, no que diz respeito aos direitos económicos, sociais e culturais, neste momento discute se de facto devem ser direitos universais ou só direitos de certas camadas da população mais desfavorecidas, que, portanto, seriam objeto de uma discriminação positiva, não é? Portanto, já perderiam o seu caráter universal. Diz que o Estado tem o dever de criar um sistema de segurança social para, enfim, prover às situações de falta de meios de subsistência, em virtude da velhice, do desemprego ou da doença, não é? Portanto, pelo menos isso tem que haver. Mas, de facto, a graduação dessa proteção social depois não decorre diretamente da Constituição. Depois isso obriga a uma intervenção legislativa. Portanto, é o Governo, a Assembleia da República, que depois tem que concretizar por meio de leis, não é? Exatamente em que medida é que esse direito à saúde e à proteção social existe. Nós estamos a sofrer realmente o impacto de uma conjuntura internacional. Neste momento, toda a proteção que é conferida aos cidadãos no domínio dos direitos humanos tem sempre como elemento de intermediação o Estado. É sempre o Estado que tem que garantir os direitos humanos, ou os direitos fundamentais. E, portanto, isso neste momento começa a ser insuficiente, não é? Bom, eu queria remetê-los a todos para o site do Observatório dos Direitos Humanos, não é? Pronto, porque é uma plataforma que permite conhecer um pouco na prática não só qual é a ação do Observatório dos Direitos Humanos, mas muito concretamente sobre esta matéria dos direitos fundamentais sociais, em particular, as queixas que já temos recebido, não é? E os relatórios que temos produzido, não é? E onde de facto se verificam haver algumas situações em Portugal de clara violação dos direitos fundamentais sociais, não é? Em face de situações concretas que nos foram relatadas, não é? Portanto, o site é www.observatoriodireitoshumanos.net. Uma nota positiva, só para terminar, quer dizer, é verdade tudo aquilo que foi dito, nomeadamente pelo Sérgio. Parece-me que, olhando para a história, também é possível ver que a humanidade sempre soube superar os seus momentos mais críticos, não é? E que este é, de facto, um momento de crise. Mas as crises também servem para se avaliar aquilo que se traz na bagagem, não é? E olhar para as coisas de que se precisa para o futuro e daquilo que não se precisa para deitar fora, não é? E seguramente uma das coisas que temos que valorar neste momento é que os direitos humanos são sobretudo algo do futuro e não algo do passado, e isso é uma das coisas que temos que preservar e levar para diante. É tudo, muito obrigado. Sim, eu gostava sobretudo de realçar aquilo com que eu terminei a minha intervenção, não é? De que os jovens têm que entender que os direitos humanos são uma questão do futuro, não são uma questão do passado, não é? Por um lado, não são uma questão adquirida no sentido de que não podemos dormir à sombra da bananeira, para usar essa expressão mais popular, não é? Portanto, são um compromisso que exige continuamente a sua reafirmação e, portanto, cabe claramente aos jovens, não é, fazer parte desse coro de vozes que se alçam em defesa dos direitos humanos.
para que, quando chegar, enfim, à minha idade ou à idade das pessoas que já não são jovens, possam sentir que efetivamente valeu a pena, não é, defender, enfim, essa herança cultural, para que ela se projete no futuro em benefício de todos. Aquilo que dizíamos, os direitos no trabalho, os direitos sociais, os direitos políticos, só existem se forem vividos. Ou seja, a democracia precisa de participação, precisa de intervenção. Nenhuma geração pode acomodar-se na ideia de que aquilo que lhes é apresentado está adquirido para a sua vida. Têm que fazer mudanças. Mas há um outro desafio para a juventude que é muito premente. É não aceitarem que lhes tentem impor uma perspectiva de que a sua vida vai ser pior do que a dos seus pais ou dos seus avós. A sociedade tem todas as condições para os seres humanos viverem melhor do que viviam. Por exemplo, as novas gerações viverem melhor do que vivia a minha geração. E a juventude tem que rechaçar essa ideia de que estão condenados a viver pior, a ter piores salários, a ter piores direitos sociais, a terem menos condições do que tinham os seus pais ou os seus avós.